Olá, meu nome é Marco e bem-vindo ao canal Atos 15. Hoje vamos explorar as duas últimas porções do livro de Números, Bamidbar. Elas se chamam Matot, ou seja, tribos, e Massé, jornadas. E juntas, ou seja, nós vamos começar em Números capítulo 30 e terminar no final do livro. É bastante conteúdo, mas eu selecionei um pequeno detalhe no capítulo 35, onde nos é apresentado as leis das cidades refúgio, onde uma pessoa que acidentalmente matou alguém receberia a proteção de um parente da vítima que estava em busca de vingança. Um fato curioso sobre isso é que, para se beneficiar dessa proteção, essa pessoa deveria ficar confinada nessa cidade até a morte do sumo sacerdote. Curioso isso, você não acha? Nesse vídeo eu pretendo falar um pouco sobre um caráter messiânico desse contexto. Então, se esse tema te chamou a atenção, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, fique até o final para você não perder nada. Agora, a porção Matot, que é a primeira que nós vamos estudar nesse vídeo, ela tem esse nome por quê? Porque ela começa da seguinte forma: Vaidaber Moshe el Rashi Hamatot Livnei Israel Lemor Ze Hadavar Asher Tzivá Adonai. E falou Moisés aos líderes das tribos de Israel, dizendo: Isso é o que ordenou o Eterno. Agora, para contextualizar um pouco, na porção Matot, essa porção começa com uma discussão entre as leis sobre juramentos e promessas, ou seja, os votos. Então, se você tem curiosidade a respeito desse assunto, vale a pena conferir. Depois disso, a Torá descreve a batalha entre os israelitas e os midianitas, e também sobre a distribuição dos espólios dessa guerra. Um pouco antes dos israelitas entrarem na Terra Prometida, acontece que a tribo de Gad e Ruben, eles entram com uma requisição. Eles acham que aquela terra, que está localizada no lado leste do Rio Jordão, é apropriada para os seus gados e não querem que suas terras estejam dentro de Canaã. Será que isso foi uma boa escolha deles? Bom, depois de uma discussão sobre esse assunto e alguns acordos, Moisés então decide que tudo bem, que eles poderiam fazer isso caso eles fossem guerrear com os israelitas em Canaã. Depois começa a porção Massé, que ela começa no capítulo 31 e vai até o final de Números, que é capítulo 36, verso 13. E a porção Massé começa com um resumo de toda a viagem que os israelitas fizeram durante essa jornada de 40 anos, essa peregrinação pelo deserto, que desde a saída do Egito até agora é uma recapitulação, de certa forma, parece maçante, mas na verdade ela é carregada de emoção ali, porque isso também nos leva a refletir sobre o nosso passado, sobre a nossa jornada caminhando junto com Deus. Depois, Moisés ordena os israelitas que quando eles chegarem na terra de Israel, na terra de Canaã, eles deveriam expulsar os cananeus, todos os povos de lá, para que eles não viessem a se misturar com os deuses deles e as práticas pagãs. É delimitado também as fronteiras de Israel e distribuído as terras entre as tribos. Visto que os levitas não receberam terras, eles recebem algumas cidades para eles cuidarem, e também é estipulado que iam ter 6 cidades refúgios, 3 do lado leste do Jordão e outras 3 dentro de Israel. Elas iam funcionar como cidade refúgio, onde ela ia dar proteção para aquele que acidentalmente matou alguém. Então, a parente da vítima, ele não ia ficar impedido de se vingar dessa pessoa. E essa pessoa que matou, que foi um assassino acidental, dentro ali dessa cidade ele teria proteção, mas fora não. Fora o vingador poderia sim ir lá e fazer justiça e matar essa pessoa. Então ela teria que ficar confinada para conseguir ter essa proteção ali nessas cidades refúgios, até que o sumo sacerdote morresse. Depois que isso acontecesse, essa pessoa então estaria livre para seguir sua vida, sair de lá e ir para onde quiser, que agora a lei dava proteção para ele. Ele estava agora acima da lei. Então, essa pessoa, o destruidor, aquela pessoa que queria matá-lo, que queria vingar, não tinha mais poder legal para destruir ele. Isso só após a morte do sumo sacerdote.
Depois, a gente termina o livro de Números falando sobre as filhas de Zelofeade outra vez e algumas questões sobre leis sobre herança. Agora o foco de hoje então é a liberdade conquistada com a morte do sumo sacerdote. Isso, não sei, né? Parece muito messiânico. E diz assim um versículo: a comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Números 35 e 25. E nesse verso a gente vê esse contexto que eu estava falando, que é muito interessante, sobre essa cidade de refúgio, sobre como ela exercia proteção, mas era uma proteção limitada. E após a morte do sumo sacerdote, como agora a proteção se torna ilimitada. Dentro dessa cidade ele tinha então uma proteção contra a vingança, proteção contra esse vingador, contra esse adversário. E acontece que tem um midrash muito interessante, uma parábola judaica, tá? Não é cristã, é judaica. E olha só como eles interpretam esse significado da morte do sumo sacerdote, trazendo então essa liberdade para esse assassino. Diz assim o midrash: o assassino não intencional é dispensado da cidade de refúgio com a morte do sumo sacerdote, pois o falecimento de um tzadik, ou seja, o falecimento de um justo, serve como expiação para toda a comunidade. O pecado do assassino não intencional é totalmente expiado através da morte do sumo sacerdote. Interessante como essa interpretação rabínica ressoa de forma poderosa quando consideramos a figura de quem? De Yeshua, como o nosso sumo sacerdote perfeito. A sua morte na cruz é vista como que o ápice desse sacrifício expiatório, trazendo redenção e libertação para todos nós que cremos nele. Por meio da sua morte, o vingador, o adversário, não tem mais autoridade legal sobre nós para nos destruir. Nessa perspectiva, a gente pode ver como a Torá é um reflexo perfeito do nosso Messias, não é mesmo? Que possamos compreender e valorizar cada vez mais o sacrifício de Yeshua, o sumo sacerdote perfeito, que trouxe redenção e libertação definitiva para todos aqueles que o recebem. Que sua morte seja um lembrete constante de que estamos livres, longe do alcance do adversário, e que possamos viver em plena comunhão em Deus, confiantes que Ele nos redimiu, nos resgatou e pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Encerro aqui e peço a você que está apreciando nossos vídeos que se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Curta e comente, pois seu apoio é um incentivo para que eu continue produzindo ainda mais conteúdo. Compartilhe também com mais pessoas, ajudando o nosso canal a crescer e espalhar essas mensagens poderosas. Como estamos terminando o livro de Números, nós recitamos a clássica bênção sempre quando a gente termina um dos livros da Torá. Hazak, Hazak, Venit Hazek. Força, força e sejamos fortalecidos.